Olá, meus queridos irmãos, que a paz bendita de Jesus esteja com você. Que bom ter você de volta aqui no nosso canal. E hoje estamos aqui para analisarmos o texto de Isaías, no capítulo 59, versículo 19, que diz: Vindo o inimigo como uma correntes de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Será que a interpretação desse texto está correta? Será que realmente é o inimigo que vem como uma corrente de águas e o Espírito do Senhor que alvoga contra ele a sua bandeira? Bom, na interpretação como está na maioria das Bíblias, está dizendo que o inimigo vem como uma corrente de águas. Fica comigo aí que eu quero dar uma segunda interpretação a respeito desse texto de Isaías 59. Mas para isso, precisamos, primeiramente, você precisa entender que os primeiros manuscritos bíblicos tinham pouca pontuação. A maioria dos sinais de pontuação que usamos hoje surgiu na Europa entre os séculos XVI e os séculos XVII. Os textos eram escritos originalmente sem espaço, com letras maiúsculas e de forma contínua, sem ponto, sem vírgula, sem ponto final, né? Bom, posteriormente as palavras foram separadas por pontuação. Segundo o site de perguntas e respostas Quora, o Quora diz que os sinais de pontuação foram adicionados à Bíblia após o cativeiro da Babilônia. Bom, se isso for verdade, que eu acredito não ser algo que possa se sustentar, tá? Mesmo assim, não vai fazer sentido para o texto de Isaías, porque Isaías foi antes do cativeiro babilônico. Então, de todas as formas, a pontuação na época de Isaías não existia, foi colocado depois. Bom, vamos lá. Os sinais de pontuação foram acrescentados à Bíblia ao longo do tempo, à medida que os estudiosos e copistas introduziam-no para facilitar a leitura. Nos primeiros manuscritos bíblicos, a pontuação era praticamente inexistente, ou seja, elas foram sendo acrescentadas, volto a falar novamente, foram acrescentadas com o tempo. Baseado nisso, vamos agora então ler o texto de Isaías 59, 19. Aí no caso está na corrigida fiel, tá? Diz assim: Então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Vamos ficar com a parte B do versículo, somente com a parte B que diz: Vindo o inimigo como uma corrente de águas. O texto está dizendo, nesse caso, colocando-se a vírgula aqui na águas, o texto está dizendo que o inimigo vem como uma corrente de águas. E depois vai dizer que, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito arvorará contra ele a sua bandeira. Mas veja bem, partindo do pressuposto que a vírgula só surgiu depois, que o ponto só surgiu depois, foram acrescentados durante os anos, que naquela época não tinha vírgula, que o texto era escrito de forma contínua. Se o escritor, o tradutor, colocou a vírgula no local errado, o texto pode estar totalmente distorcido do que realmente ele quer apresentar. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu ainda não entendi. Você vai entender agora. A vírgula foi colocada pelos copistas aqui, justamente nesse local, vindo o inimigo como uma corrente de águas, vírgula. Então, está dando força ao inimigo como uma corrente de águas, colocando a vírgula aí. Agora, veja bem, se eu mudar essa vírgula de lugar, olha o que vai acontecer com o texto. Eu tiro essa vírgula aqui da águas e coloco ela aqui da águas e coloco aqui, vindo o inimigo.
coloco ela bem aqui. Se eu trocar esta vírgula de lugar, olha o que vai acontecer. A correntes de água já não vai ser mais o inimigo, mas vai passar a ser o Espírito Santo. Vamos ler o texto como fica colocando a vírgula neste local? Vindo o inimigo, vírgula, como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Você viu como alterou completamente o texto? Enquanto colocando-se a vírgula, depois das águas, de águas, a força, o inimigo fica sendo a corrente de águas. Se nós colocarmos a vírgula neste local, como está agora, a correntes de água já não é mais o inimigo, a corrente de águas é o Espírito do Senhor. Bom, o que eu acredito é que os copistas que colocaram essa vírgula posteriormente, colocaram essa vírgula no local errado. Eu penso que este seria o texto correto, como ele está sendo apresentado agora na tela para você. Vindo o inimigo, vírgula, como uma corrente de água, o Espírito arvorará contra ele a sua bandeira. Pastor, e faz sentido isso hermeneuticamente? A partir da exegese, faz sentido? Faz. Eu vou te mostrar por quê. Se você analisar os textos e contextos, a exegese, a hermenêutica, nós vamos analisar que a Bíblia dá muito mais ênfase ao Espírito Santo como uma corrente de águas do que o inimigo. E eu me atrevo a dizer que esse é o único texto que vai chamar o inimigo como uma corrente de águas, como um rio, né? Está se referindo a um rio. Porque em toda a Bíblia nós vamos ver o Espírito Santo ou aquilo que vem da parte de Deus sendo apresentado como um rio. Bom, então vamos ver alguns textos da Bíblia que corroboram para isso? Vamos lá. Pegando aqui o primeiro texto, Isaías 59, 19. Um pouquinho mais para frente. João 7, 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem é esse rio de água viva que está se referindo em João 7,38? Esse rio de água viva está se referindo ao Espírito Santo. E se você olhar o texto de Ezequiel 47:1, vai dizer, levou-me de volta à entrada do templo. E aí vai dizer que do trono de Deus, aliás, do templo de Deus, de dentro do templo saía um rio. Esse rio que aonde ele passava, depois ele, no final do texto, vai dizer que ele trazia vida. Então, Apocalipse 22:1 vai dizer, então o anjo me mostrou um rio de água viva, que claro como um cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Então, a Bíblia vai mostrar este rio, o rio, na Bíblia como sendo o Espírito Santo, ou como vindo da parte de Deus, ou como vindo do altar, como vindo do trono de Deus, e não da parte do inimigo. E por essa razão que eu acredito que esta vírgula não deveria estar colocada neste local, mas sim neste local. Então, se você coloca a vírgula aqui como está, você dá forças ao inimigo como uma corrente de águas. E se você colocar a vírgula como ela está agora, quem se torna uma corrente de água é o Espírito Santo. E por que fala arvorará contra ele a sua bandeira? Aqui está dizendo de um rio corrente, um rio em movimento, e uma bandeira, ela faz exatamente esse sinal de tremulando, né? Estar tremulando, de estar em movimento, comparando um rio de água corrente a uma bandeira. Então o texto vai ter muito mais sentido, dizendo que essa corrente de águas é como o Espírito Santo e é como uma bandeira, né? É como se fosse uma bandeira, um rio tremulando, uma bandeira tremulando. O que no outro texto já não consegue dar esse sentido, já anula esse sentido também. E aí, ficou muito confuso? Deu para você entender? Faz algum sentido o texto que eu te apresentei? Ou da maneira que
que os copistas colocaram faz mais sentido. Me ajuda aí, deixe um comentário, deixe um versículo que corrobore contra ou a favor, compartilhe com alguém, mande para um professor aí de hermenêutica, um professor de teologia, manda para ele esse texto e diz aí, professor, me ajude a esclarecer esse texto. Deixe aí o seu comentário, ele é muito importante para nós. Se você gostou desse conteúdo e quer receber outros como esse, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho de notificação, compartilha com alguém este vídeo e também deixe o seu comentário, ele é muito importante para nós. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, que o Senhor te abençoe e te faça prosperar em tudo. 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.